Olá! É muito bom receber você no primeiro episódio da 4ª temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag Genem, diretora cultural da instituição, e queria convidar você mais uma vez para vir comigo em uma viagem pela cultura japonesa. Se essa é sua primeira vez por aqui, aproveita para escutar também as temporadas anteriores deste podcast. Na primeira, a gente falou sobre literatura japonesa. Na segunda, o tema foi gastronomia. E na terceira, o foco foi o cinema japonês. Para essa 4ª temporada do podcast da Japan House, a gente escolheu como tema o design. E aí, mais um grande desafio, porque mais uma vez a gente está sem apoio visual para falar num programa de áudio sobre tantos aspectos que demandam muita imaginação para visualizar. É um grande desafio mesmo, Natasha. E no fim vai ser um estímulo para os ouvintes para pesquisar por conta própria o trabalho desses mestres do design que a gente vai explorar aqui no podcast. Mas lembrando, o design vai muito além daquilo que é visual. O design é algo onipresente no cotidiano. Ele está em absolutamente tudo, mesmo que a gente não se dê conta conscientemente dessa presença. Isso mesmo, Adélia. Eu aproveito para apresentar para vocês a minha companheira de podcast dessa 4ª temporada. Nas temporadas anteriores, eu tive a honra de dividir os microfones com o Paulo Werneck, com o Luiz Américo Camargo, com o Thiago Banhares e com o Pedro Butcher. Esses craques abrilhantaram os nossos episódios e, como especialistas que são, foram grandes parceiros na pesquisa e na condução das entrevistas para o podcast. Nessa 4ª temporada, eu tenho o prazer de fazer esse mergulho pelo universo do design japonês com a Adélia Borges. A Adélia é jornalista, curadora, historiadora e crítica de design. E ela é, sem dúvida, uma das maiores autoridades do tema aqui no Brasil. Natasha, para mim também é um grande prazer estar por aqui com você e com os ouvintes, Aliás, na minha opinião, a Japan House São Paulo é a instituição que mais tem dado uma atenção contínua ao design, na apresentação de exposições, realização de debates e tudo isso. Para mim, isso é algo fantástico. E eu acho super importante o podcast da Japan House dedicar uma temporada ao design. Claro que eu sou suspeita para falar disso, porque é um tema que me apaixona já há 40 anos. Eu acho que é muito importante a gente aumentar a percepção consciente das pessoas sobre o que é design, aumentar o nosso discernimento. Para isso, trocar mais ideias, discutir, comentar, do mesmo jeito que a gente sempre comenta o lançamento de um livro, de um filme, de uma coisa assim. Concordo, Adélia. Eu espero que essa temporada do podcast da Japan House São Paulo possa contribuir para a gente ter cada vez mais essas trocas e discussões. Ao longo dos próximos 8 episódios, a gente vai passar por vários temas: design gráfico, moda, robôs, artesanato. E, na verdade, até um pouco desde o início das minhas conversas com a Adélia, a gente tem falado muito sobre essa percepção de ampliar a noção do design, do que é o design. Então, justamente aqui a gente vai conseguir extrapolar um pouco essa perspectiva sobre o tema e vai falar sobre algumas coisas que até já passaram nos nossos podcasts, como cinema, gastronomia, além de curiosidades do contexto histórico e algumas anedotas pessoais nossas e dos nossos convidados. Então fica aqui com a gente que eu tô louca para começar essa jornada. Adélia, para a gente começar aqui essa nossa viagem pelo design japonês, eu queria muito que você começasse contando um pouquinho da sua primeira ida ao Japão. Quando que foi mesmo? Foi nos anos 90. Na época, eu já escrevia sobre design há algum tempo, principalmente para uma revista chamada Design Interiores. Aí eu fiz um projeto de pesquisa sobre tradição e inovação no design japonês. Ganhei uma bolsa da Fundação Japão para realizar essa pesquisa e fui para lá. Olha, passei alguns meses por lá, fiz mais de 50 entrevistas com designers, com diretores de empresas, com gestores culturais. Foi lindo. E depois disso eu fiz várias reportagens contando um pouco sobre o que eu aprendi para diferentes veículos de imprensa. Quero muito ouvir sobre sua experiência nos próximos episódios. Teve alguém que você conheceu lá no Japão que te marcou mais? Olha, Natasha, eu não posso deixar de falar de uma pessoa que eu tinha conhecido alguns anos antes e que foi essencial para que eu fizesse esse projeto de pesquisa. Conta pra gente. Em 1990, já faz tempo, eu fui para a Alemanha para participar de um júri internacional de design. Participavam desse júri vários grandes designers, entre eles o Achille Castiglione,
um italiano reconhecidíssimo no campo do design de mobiliário, o diretor mundial de design da Philips, o curador de design do MoMA, enfim, um monte de gente importante. E tinha também um japonês, o Kenji. Eu não conhecia ele antes e tratei o tempo todo com muita informalidade, assim como o Kenji mesmo. E a gente acabou ficando muito próximo e desenvolvemos uma grande amizade a partir daí. Então conta para os nossos ouvintes quem era o Kenji. Olha, o meu amigo Kenji era só o Kenji Ekuan, um dos grandes, dos maiores mestres do design japonês. E você não fazia ideia? Eu não fazia ideia e com o passar do tempo, ali dos dias mesmo, eu fui descobrindo. Mas hoje eu penso que até que foi bom eu não saber da importância dele no início, senão talvez a gente não tivesse se aproximado tanto. O Kenji Ekuan, ele faleceu em 2015. Em 1952, logo no pós-guerra, ele fundou o GK Design Group. É uma sigla GK, em letras romanas, e que tinha empresas filiais em várias cidades japonesas e também na Europa e nos Estados Unidos. É uma empresa muito importante, responsável por projetos como sinalização de estações de metrô, identidade visual, embalagens, motos, trem-bala, mobiliário, uma infinidade. Embalagens e veículos são assuntos que a gente vai abordar aqui mais a fundo nos próximos episódios. Eu ouvi uma vez falar que o Kenji Ekuan era monge. É isso mesmo? É. O pai do Kenji Ekuan era chefe de um templo budista e o Kenji chegou a estudar para seguir os caminhos do pai quando ele era jovenzinho. Aliás, o Arata Sozaki, um grande arquiteto japonês, chamava o Kenji Ekuan de Head Priest, tipo o monge-chefe, como uma forma de reverência. A família do Ekuan vivia em Hiroshima e, ao final da Segunda Guerra, ele se deparou com aquele cenário de devastação causado pela bomba atômica. E foi nesse contexto que ele decidiu se tornar um designer. O Kenji Ekuan viu no design um caminho para reerguer o Japão depois da guerra e uma ferramenta para alavancar a economia japonesa. Ele estudou design na Universidade de Artes de Tóquio e uns anos depois fundou a GK. Bom, é claro que para falar de design, como qualquer outra coisa, a gente não pode deixar de lado o contexto histórico, geográfico, cultural de um país. A gente conversou um pouco sobre isso com o Shunji Iwamizu. O Shunji é arquiteto e professor do Mackenzie e da Escola da Cidade em São Paulo, além de grande parceiro. Talvez uma questão interessante de pensar na história do Japão seja esse constante enfrentamento com as crises, Sejam elas as crises ambientais, sejam as guerras, as disputas que transformaram o país. Então, me parece que é um país em constante processo de recuperação, de transformação. E, como tal, país que busca superar esses traumas. Imagina-se aqui um tsunami, um terremoto ou mesmo uma guerra. Nesse processo de reconstrução, isso aparece com muita força. Pensamos então no período pós-guerra, no momento de reconstrução dura e traumática do país, e surgem aí propostas urbanísticas, mas também arquitetônicas, mas também relacionadas ao design, de novas formas de habitar esse mundo pós-guerra. Eu achei muito interessante isso que o Shunji falou, sobre o Japão ser esse país em constante reconstrução. E é legal a gente pensar no papel que o design tem nisso, É muito interessante. O design foi, e ainda é, uma ferramenta fundamental em todo esse processo de transformação do país. E isso é tanto dentro das fronteiras, para a vida mesmo da população japonesa, mas também pensando na imagem do Japão para o resto do mundo. E acho que o Japão, de fato, alcançou esse status de referência máxima para design. Quem falou sobre isso com a gente, nessas conversas que a gente teve agora para a temporada sobre design, foi o Jô Takahashi, que é produtor cultural e foi diretor de arte e cultura da Fundação Japão por 30 anos. Isso tem muito a ver com o próprio crescimento econômico, Então, quando a economia vai bem, o design também vai bem, E o Japão viu o crescimento do design, o florescimento da arte do design, principalmente a partir de 1964, que foi a primeira Olimpíada de Tóquio, quando, de fato,
designers, né, como o Iko Tanaka, eles foram convocados, né, para criar uma nova imagem do Japão, uma imagem de um Japão que renasce das cinzas. Eu acho que essa foi o grande impulso do design japonês. O Jô Takahashi mencionou o Iko Tanaka, que é outro grande nome do design japonês. O Iko Tanaka é um dos maiores mestres do design gráfico do mundo. E você vai ouvir a gente falar muito dele em episódios futuros. E a gente vai ouvir muito mais o Jô Takahashi também, né, ao longo dos próximos episódios. Sabe, Natasha, tem um livro do Kenji Kwan que eu amo. Ele se chama A Estética da Lancheira, da Marmita Japonesa. E por lancheira, ele quer dizer o clássico o bentô. Aliás, para fazer um parênteses aqui, se você ainda não ouviu a 2ª temporada do podcast da Japan House, corre lá para ouvir depois de terminar esse aqui. Esse livro que você comentou, Adélia, que fala do obentô, é muito interessante porque ele justamente traz o obentô como um paradigma do design japonês como um todo. É como se o obentô fosse um tipo de microcosmo, uma metáfora que representa o design japonês. É isso mesmo, Natasha, e faz sentido, né? Além do design, o Kenji argumenta que o obentô é uma ferramenta para entender a própria civilização japonesa. Aliás, não foi só o Kwan que pensou nessa comparação. Tem um livro do Iko Tanaka, né? A capa do livro é um obentô, mas é assim, é o arroz branco com a ameixa umeboshi no centro. Isso remete ao quê? A bandeira do Japão, né? Esse, de novo, é o Jô Takahashi. A gente conversou um pouco com ele sobre esses paralelos entre a gastronomia e o design japonês. A gastronomia japonesa, ele realmente tem esse lado da estética, um convite ao deleite visual, né? Isso é muito interessante porque a palavra delicioso, né, que seria o oishi, né, ele é formado por 2 ideogramas. O primeiro é o belo visual, e o segundo é sabor, sempre nessa ordem. Então isso significa que uma refeição ela tem que ser bela visualmente para ter essa condição, né, de refeição. E depois é que vem, então, o universo dos sabores, né? Então, não é a língua que fala primeiro, mas sim os olhos. Natasha, eu ouvi a 2ª temporada do podcast da Japan House e eu me lembro que tem um episódio em que vocês falam justamente de comer com os olhos, não é? É isso mesmo, Adélia. Esse é o nome do 6º episódio da 2ª temporada. Pois ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A comida, além de saborosa, claro, tem que ser bonita. Isso é algo muito presente na gastronomia japonesa. Mas eu acho que essa filosofia vai além. Eu observo no Japão uma estetização da vida. Toda a vida japonesa é estetizada, né? Eu concordo completamente. Acho que os japoneses prezam muito por uma harmonia visual em tudo, em todas as coisas. A gente falou sobre isso nas temporadas anteriores, mas talvez tenha um pouco a ver também com essa ideia de harmonia que está presente no Zen budismo. Eu sinto que os japoneses têm uma capacidade incrível de perceber e apreciar aquilo que é belo mesmo em sutilezas. Tem uma frase do Kenji que está nesse livro que eu comentei que eu acho maravilhosa, que é beleza é função. Acho que às vezes, quando a gente está falando de design, a gente tende a ver essas duas coisas, né, beleza e funcionalidade, como opostos. Como se houvesse que escolher um dos dois ou sacrificar uma coisa pela outra. E o Kenji Kwan não pensava assim. Algo que é bonito ganha funcionalidade por ser bonito e vice-versa. Algo que é útil ganha beleza por ser útil. Eu acho bonita essa ideia também. É uma ideia que está muito presente no design japonês como um todo, né, Adélia? E que se encaixa perfeitamente também naquela metáfora do obentô, que é lindo e funcional. São as duas características que andam juntas. Que outras coisas você destacaria, Adélia, nesse paralelo entre o obentô e o design japonês? Olha, uma delas, sem dúvida, é a questão da conveniência. O obentô é algo que é consumido por todo mundo, que é fácil de preparar, de armazenar e de servir. Também é algo flexível, adaptável, vai ao encontro às suas necessidades em termos de conteúdo, de tempo, de quantidade. E mesmo que o processo de produção seja uniforme, o resultado é sempre variável. O obentô tem também um senso de ordem e de harmonia no conteúdo, no caso, nos alimentos que estão dispostos ali dentro. E essa ideia de ordem e de harmonia tem tudo a ver com design. Tem outra coisa que está no obentô e que é essencial, é a ideia da compactação.
É como se dentro daquela caixinha tão pequena coubesse um mundo. E a gente falou disso com o Joe Takahashi. E é bem isso, né, que é o bentô. Na verdade, é uma compactação de nutrientes, né, de sabores e também de cores. Eu acho que o bentô guarda isso, né, por dentro, mas ao mesmo tempo tem um componente surpresa, né, porque você não sabe o que tem dentro, né, você vai saber só na hora de comer, né, de abrir a tampa. E essa é a surpresa que as mães preparam, né, para os seus filhos, né, para levarem para a escola. Né? E na hora do lanche elas vão abrir, aí encontram fofurinhas, né? Como uma salsicha em forma de polvo. Enfim, coisas assim. Eu adoro essa ideia do elemento surpresa. Acho que é uma das coisas mais legais do bentô para mim. Eu também acho fantástico. Tem até um lado meio ritualístico. A experiência de abrir um bentô e se surpreender e se deliciar com o que tem dentro. Isso é como um ritual. Tem uma frase no livro do Kenji Kwan sobre isso, que ele diz: a etiqueta e a estrutura do bentô fazem com que tanto o criador quanto o comedor sejam gênios. Ou seja, o próprio bentô fornece essa genialidade. Incrível mesmo. É como se, ao montar o bentô, a pessoa estivesse criando ali uma obra de arte, né? E quem vai comer a refeição depois, quando ela abre e vai transformando aquilo, ela também está participando dessa criação artística de certa maneira. É uma coisa muito, muito vanguardista também como concepção. Pensando em sair um pouco desse exemplo do bentô, mas continuando falando desse aspecto bem característico do design japonês contemporâneo, que é a ideia da compactação e da miniaturização, eu vou aproveitar para puxar aqui outro entrevistado, que é o Tatewaki Niu. Creio que na raiz dessas ideias de miniaturização e compactação está uma forma de pensar que não dá muita importância ao volume e à quantidade, né? Pelo contrário, eu penso que os japoneses tradicionalmente dão mais valor à compatibilidade e à funcionalidade. O Tatewaki Niu é fotógrafo japonês e vive no Brasil há 25 anos. É curioso que esse apreço pelas coisas pequenas e compactas possa parecer uma coisa ultramoderna, mas é, na verdade, presente no modo de vida do povo japonês há séculos. Pois é, tem um exemplo que veio à minha cabeça agora, o do bonsai, né? Essa árvore em miniatura. Não se sabe bem ao certo quando o bonsai foi cultivado pela primeira vez no Japão, mas se acredita que foi por volta ali do século XIV. Tem uma pintura em rolo dessa época que mostra pessoas apreciando uma planta em vaso semelhante ao bonsai. Nessa época, era uma atividade restrita à aristocracia, ao clero budista e aos samurais de alto escalão no Japão. Foi no início dos anos 1700 que o bonsai se popularizou e depois, no século XIX, que ele passou a ser considerado uma obra de arte. E ainda hoje é possível encontrar inúmeras exposições dentro e fora do Japão mostrando bonsais. As casas pequenas dos japoneses também não são um fenômeno totalmente contemporâneo. Tem registros de residências em tamanhos reduzidos no Japão desde o período Heian, entre os séculos 8 e 12. Aliás, esse é um tema que eu quero abordar mais a fundo nesse episódio, os espaços japoneses. Quem trouxe um aspecto super interessante disso foi o arquiteto e professor Shundi, que a gente ouviu no comecinho do episódio. É conhecida, né, essa história que você pode ir ao Japão e encontrar perto das estações de trem hotéis cápsulas para você passar a noite, ou cápsulas que são usadas pelos trabalhadores que não têm tempo de voltar a casa e acabam dormindo numa cápsula. Esse exemplo que o Shundi deu dos hotéis cápsula representa muito bem essa ideia de compactação nos espaços japoneses. Isso tem tudo a ver com a própria geografia do Japão, né, Natasha? É exatamente isso, Adélia. O território japonês, como a gente sabe, é um arquipélago. E ele tem uma extensão relativamente pequena em área, se a gente for pensar nos mais de 125 milhões de pessoas que vivem ali. Então, ao longo das décadas, a gente percebe que os japoneses tiveram que se virar para encontrar formas de viver nessa lógica de escassez de espaço, de encontrar soluções justamente para fazer render esses espaços. Um país insular, de pequenas dimensões, mas de grande densidade populacional.
pouco espaço para o seu espraiamento, ao mesmo tempo uma noção clara de proteção dos recursos naturais, por motivos até religiosos, pensando que no shintoísmo se valoriza, né, a natureza como um elemento importante. Então, assim, surge naturalmente a ideia de se adensar e de se valorizar esse espaço urbano, e para isso possibilitar que a cidade como um todo ampare a vida humana, né? E inclusive nessa ideia de que as cozinhas são mínimas, os cômodos das habitações propostas nesse período são também de dimensões reduzidas, mas isso está numa raiz presente tradicionalmente no país, né? Então, na arquitetura tradicional, é bonito mesmo pensar que um único cômodo permite distintas ações, distintas atividades necessárias ao modo de viver. O mesmo espaço abriga o dormitório, o local de refeições, os espaços de estar e encontro e, sobretudo, porque do ponto de vista do design, né, é um espaço aberto, com essa superfície dos tatames, que até hoje delimita o tamanho das construções e dos cômodos. Essa é a medida dessas construções, a partir da dimensão do tatame, e que o tatame também tem uma relação com o corpo humano, né? Uma dimensão de 90 por 80, que de alguma maneira é um módulo que está relacionado à dimensão do corpo humano e que permite que esse espaço, portanto, se transforme, se adapte e em diferentes momentos. Então, é uma característica muito interessante da arquitetura japonesa, porque, de alguma forma, ela nunca é estática, ela nunca é específica. O espaço japonês, de alguma maneira, vai se adaptando à imprevisibilidade da vida. Bom, você deve estar percebendo que a gente aqui está, assim, ali, meio chegando perto do tema da arquitetura japonesa. Isso é inevitável, pensando que o design e a arquitetura estão intimamente ligados. Mas a gente não vai poder, infelizmente, se aprofundar muito nas obras dos grandes arquitetos japoneses, porque esse é um tema que rende assunto para uma temporada inteirinha. Então, mas já que a gente está falando disso, eu queria abordar um pouco sobre essas particularidades das casas japonesas. Eu achei lindo isso que o Shundi disse sobre os espaços que se adaptam à imprevisibilidade da vida. E isso tem tudo a ver com outros aspectos que eu acho bem interessantes no design de objetos e no design dos espaços japoneses, né? Eu estou falando aqui de versatilidade e de flexibilidade. Em várias casas, o mesmo cômodo pode ser muitas coisas. De dia, ele é um espaço de convivência, espaço de refeições, de estudo. De noite, ele se transforma. A gente retira a mesa dobrável que estava ali, guarda, estende um futon e pronto, vira um quarto. E na manhã seguinte, dobra o futon, guarda e traz de volta a mesa e os objetos que estavam ali. E hoje em dia, a maioria dos japoneses dorme em cama ocidental, mas a forma tradicional de dormir era em futon no quarto ou na sala de tatame, né? Esse, de novo, é o fotógrafo japonês Tatewaki Niu. A sala de estar de modo japonês tem o shire, isto é armário para guardar os futons, e todas as manhãs os futons são dobrados em 3 e guardados em oshire. Deste modo de viver faz inevitavelmente um espaço vazio na sala de tatame, né? E como qualquer pessoa que já se hospedou em um ryokan, uma pousada tradicional japonesa, sabe, o quarto de tatame de um ryokan funciona como sala de estar, sala de jantar e quarto de dormir, né? Portanto, pode-se dizer que o próprio estilo de viver dos japoneses é naturalmente compacto. E acho que a influência deste estilo é presente no modo de pensar e na criatividade artística do povo japonês. Sabe uma coisa que eu pensei, Adélia? Que eu acho que quando a gente pensa numa casa tradicional japonesa, a gente nem pensa muito em um espaço totalmente ocupado por móveis, né? Tem muita coisa que se faz no chão mesmo, na verdade, nos tatames. E isso proporciona essa versatilidade dos espaços. É isso aí, com certeza. Eu me lembrei agora de uma outra história que eu ouvi naquela passagem pelo Japão, que foi, assim, incrível. Eu entrevistei um designer, o Tetsuo Matsumoto, que trabalhou, imagina só, no design, na criação daquela garrafinha icônica do Yakult.
que todo mundo usa. Nossa, que máximo! Então, e ele já tinha uma certa idade nessa época da entrevista e ele me contou de um momento muito marcante da juventude dele. Ele disse que quando entrou para a faculdade ganhou um presente do pai, uma escrivaninha e uma cadeira para ele estudar. E que esse foi o primeiro móvel que ele teve em casa. E eu queria também resgatar um ponto que foi citado tanto pelo Tatewaki quanto pelo Shundi, os espaços abertos, os vazios, né? A gente falou um pouco das casas japonesas, mas quando eu penso nesses espaços vazios, eu penso também num templo budista, ou num espaço usado para uma cerimônia tradicional do chá. É essa ideia do vazio, um vazio que pode ser apropriado de diferentes formas, de diferentes maneiras, e tem até um termo japonês que é utilizado para isso, que é o ma. Aqui o Shundi tocou num ponto essencial quando a gente pensa em design japonês, que é o ma. Essa é a primeira vez que a gente cita esse termo ma nessa temporada, mas eu garanto que não vai ser a última. O Tatewaki Niu ajuda a gente a começar a entender. No universo de arquitetura e design, o termo ma é mais usado relacionado ao espaço. Entretanto, ma significa tanto questão de espaço quanto a do tempo, né? É uma palavra frequentemente usada nas conversas diárias e tem muitas frases comuns. Por exemplo, maniau significa não atrasar e também bastar. Maga warui significa sentir-se incômodo numa certa ocasião. E no mundo das artes marciais tem a palavra maai. Maai incorpora não apenas a distância entre os oponentes, mas também o tempo necessário para percorrer a distância e o ângulo e ritmo de ataque, né? E como no caso das artes marciais, acredito que o ma só pode ser compreendido pela sensação e pela experiência. Mas não é um conceito lógico nem uma questão geométrica, né? Portanto, acho que a essência do ma no design japonês só pode ser entendido quando conhecer pela experiência o modo de ver dos japoneses e a tradição cultural nipônica. Não é mesmo uma missão fácil definir o ma, mas a gente não desistiu e foi atrás de ajuda especializada. Meu nome é Michiko Kano, escreve-se Michiko e lê-se Michiko, ou pretende-se que se leia Michiko porque eu sou japonesa. Então, vim do Japão com 8 anos de idade e passei por essa identidade ambivalente, ambígua, entre Brasil e Japão. A Michiko Kano tem formação em arquitetura, trabalhou por muitos anos na Fundação Japão e é professora de História da Arte da Ásia há mais de uma década. E antes de se tornar professora, claro, ela estudou muito. Foi nesse momento que eu estudei o ma, justamente porque o ma é um espaço intermediário, que não é nem aqui nem lá, mas no entre-espaço. E a minha identidade se situava exatamente nesse entre-lugar. O ma foi justamente o tema da tese de doutorado da Michiko na PUC São Paulo. E é muito interessante, Adélia, a presença do ma na cultura japonesa. Aqui a gente vai acabar focando mais em como ele aparece no design, claro. Mas na tese da Michiko, ela dedica um capítulo inteiro à presença do ma no cinema, por exemplo. Ela investiga especialmente os filmes do Takeshi Kitano e do Yasushiro Ozu, que apareceram aqui na 3ª temporada. Mas é engraçado que até para Michiko, que se dedicou tanto tempo a estudar o tema, é difícil descrever assim em poucas palavras. Eu acho que explicar o ma a fundo levaria uma temporada inteira com horas e horas de podcast. Olha, eu ouviria essas horas e horas porque eu sou apaixonada por esse tema do ma. Mas para nossa sorte, dos nossos ouvintes, a Michiko se saiu muito bem numa explicação sucinta. Para a minha análise, o ma, ele é um entrelugar, um espaço intermediário que foge então dessa concepção bipolar e opositiva entre o bem e o mal, o preto e o branco, o raciocínio, a racionalidade e a sensibilidade, mas algo que se encontra nesse entrelugar. Não é? Como também tem a ver com a questão do
do vazio, porque o vazio para os japoneses é uma concepção em que é algum lugar onde há disponibilidade, onde tudo pode acontecer, é o lugar de nascimento e não o vazio do nada, né? Então, eu acho que o Ma, ele compreende tanto o entre-espaço, tanto a questão do vazio. Sabe, Natasha, eu acho muito interessante a maneira como os japoneses lidam com o vazio. É toda uma percepção diferente. Um espaço vazio não quer dizer que ali não tenha coisas, e sim que pode haver. Um espaço em que a gente fala da potencialidade. Então não dá aflição algo ser vazio, o silêncio, né? Eu acho muito lindo esse conceito todo. Eu acho que a questão do vazio tem a ver com a palavra mu, que os filósofos traduzem como nadidade, né? Que é diferente do nada. E também tem a ver com o budismo, o zen budismo e também, por exemplo, com a arquitetura japonesa tradicional, em que você tem uma sala vazia, onde tudo pode ser, diferente de uma arquitetura ocidental, onde a gente tem sala, dormitório, sala de refeição. No Japão, a gente tem uma sala que tudo pode ser. E para tudo poder ser, ele teria que ser vazio. Então, o vazio é aquele vazio potencial, né? E não aquele vazio do nada, como a Adélia nos colocou. Eu acho que já deu para perceber que o Ma é algo complexo e cheio de significados. Ele está no vazio, no intermediário, no tempo, no espaço. E a gente teve um outro convidado que escolheu explicar o Ma de uma outra forma. Mas antes de explicar Ma, acho que é melhor esclarecer uma palavra que se chama Ki. Esse é o Hayato Fuji. Ele é arquiteto, gerente-geral do escritório do arquiteto japonês Kengo Kuma aqui no Brasil. Ele inclusive fez parte da equipe que realizou o projeto da Japan House São Paulo na Avenida Paulista. Esse outro termo que ele mencionou, o Ki, está presente em várias expressões na língua japonesa. Que a gente usa bastante, né, diariamente, mas se trazer diretamente que significa força vital. E existe um sentimento, né, ou a energia que circula entre as pessoas e das coisas, inclusive não é só pessoas, tá? E das coisas. Isso é chamado de ki. E quando as pessoas, né, e os objetos com ki se juntam ou reúnem tudo, eles criam um Ma. Então, na verdadeira de Ma, seria Ki emitido por pessoa e objetos. Essa ideia de uma força vital que está presente em todas as pessoas, em todas as coisas e até nos objetos inanimados é algo que está muito presente no design japonês. E a gente com certeza vai falar disso mais tarde, nos próximos episódios. Bom, deve ter dado para perceber pelo sotaque que o Fuji é japonês. E já que ele topou conversar com a gente aqui para essa temporada, a gente resolveu aproveitar um pouquinho e pedir ajuda dele para tentar explicar por aqui um pouco mais desses termos quase intraduzíveis do design japonês. Um desses termos, eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez, o wabi-sabi. Até japoneses é muito difícil explicar isso. Wabi-sabi indica que a beleza está no que é simples, imperfeito, transitório e incompleto. Essa ideia do wabi-sabi, por mais que seja difícil de explicar em poucas palavras, está presente em muito do que a gente já falou aqui até agora. Na filosofia japonesa, falar em wabi-sabi tem a ver com encontrar beleza em todas as coisas, especialmente naquilo que é imperfeito. E isso inclui nós mesmos, né? Afinal, todo mundo é imperfeito. Quando a gente fala de design, a filosofia wabi-sabi está presente na simplicidade, na rusticidade, nos materiais naturais e, sobretudo, na harmonia. Meu ponto de vista para o design japonês, bom, acho que a maioria dos povos japoneses ainda tem espírito de artesão, ou seja, carpinteiro, ou seja, serrareiro, outras artesãos, né? Ceramista e tal. Porque há muito tempo existe uma cultura artesã competindo em sua habilidade, né? Para fabricar bons produtos, a fim de melhorar a qualidade de vida, né?
do povo japonês. Também, ao mesmo tempo, a gente tem espírito de cuidar as coisas em torno de você, em torno do nós, ou cuidar, ou consertar, usar meio eternamente. Então, esse círculo de uso das coisas, para o japonês é muito comum, esse espírito de artesão, né? Para melhorar a qualidade de vida. Por isso que eles disputam com artesãos por si mesmos, e para melhorar técnico, para melhorar a tecnologia deles, né? E para inventar novos produtos. Isso não é só coisa artesão, produtos industriais, comidas, tudo mais, né? Os japoneses gostam, quer dizer, fazer inovação para qualquer produto, qualquer coisa. Acho que isso aqui é fundamental do design japonês. Sim, claro que todo mundo diz que design japonês é simples, minimalistas, organizados, tal. Sim, isso é fato, né? Mas tudo atrás dessas coisas, na minha opinião, é por causa do espírito de artesãos japoneses. Bom, deu para entender, né, que para o Hayato Fuji, o aspecto fundamental do design japonês é o espírito do artesão. Isso é o gancho perfeito para o nosso próximo episódio, em que a gente vai falar justamente de artesanato. A gente te espera aqui na semana que vem. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya. O conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso. E a identidade visual é do Thiago Minoro. A produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira. A montagem é da Mariana Leão e a sonorização da Júlia Matos. A mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. Nós gravamos no estúdio Trampolim, em São Paulo. A estratégia de promoção é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. No site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras deste e de todos os episódios. Eu, Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia da Adélia Borges. Até semana que vem, Adélia. Até, Natasha.